como é que a gente pode saber, Alexandre, que o médico está, eu não sei como é que é, sei lá, a terminologia, mas regularizado para fazer essas intervenções? Bom, pergunta fantástica, como sempre. Primeira coisa é entrar no site do CREMESP, que é, se for aqui em São Paulo, do CRM do seu estado ou do CFM, e veja, primeiramente, se tem CRM, né? Que muitas vezes aquele indivíduo se diz médico e não é médico, né? Não tem CRM. A segunda escolha seria ver se ele é um especialista na área de cirurgia plástica. E para isso ele tem que ter o registro de qualificação de especialista, que é o RQE. O RQE é um númerozinho que tem lá e esse númerozinho pouca gente dá bola. Só que isso é extremamente importante, porque isso denota a formação desse indivíduo. Para ter uma ideia, para o cirurgião plástico são 6 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Consegue o título? Não, ele tem que fazer uma prova. Depois da prova, que ele é denominado um cirurgião plástico com um RQE, ele vai registrar isso daí no CRM da sua região e vai ter o título de especialista. Assim acontece com dermatologista, assim acontece com todas as outras áreas. Tem que ter o registro de qualificação de especialista para ele falar que ele é um especialista. E tem muito amador, tem muito oportunista. Rony. E você cuida disso, né? Isso, eu sou concursado no Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Justiça, e lá nós fazemos as perícias de possíveis erros médicos, né? Não só médicos, hoje e afins, né, que a gente fala, Sim. que são os odontólogos, biomédicos, estetas, etc, etc. O que um paciente, Alexandre, precisa perguntar para o médico antes de fazer a cirurgia? Bom, primeiramente, conversar com esse médico, né? Tá. Veja se você bateu, porque muitas vezes você conhece um médico e aquele médico é o bam e não bateu. Até né? a página 2, né, para você. Eu sei Isso. como é que é. Sabe aquela coisa que você não teve empatia com aquele Sim, indivíduo, sim, então sim. já não teve, não vai fazer o procedimento. Conversou com o médico, veja as qualificações dele, como muito bem você perguntou na primeira questão. Depois veja indicações desse médico. Veja quem operou com ele, converse com os pacientes desse médico. Aí você vai ter pelo menos um termômetro de quem é essa pessoa. Porque às vezes também ele é legalzão durante a consulta, mas depois fez a cirurgia ou fez o procedimento e abandona esse paciente. Isso acontece, tá? Então tem essas referências. Quem realmente é esse indivíduo. E isso é muito legal. Não vá só por redes sociais, porque rede social é uma porcaria para isso. Porcaria mesmo. O cara tem 1 milhão de seguidores, mas o cara é um escroto. O cara não serve para nada. Não vai fazer o procedimento com esse indivíduo. Tenha referências, isso é muito importante. Existe um limite, Alexandre, de cirurgias que você pode fazer? Claro que cirurgia estética, não as corretivas, a estética, né? Existe um limite? Tem um limite sim, Rony. Esse limite, ele vem da condição clínica desse paciente. Tá. Paciente que não está com uma condição clínica boa, que tem uma doença de base, como uma hipertensão, um diabetes, é um paciente que não vai poder fazer cirurgias de longo tempo, de longa duração. Logicamente, paciente que está bem, paciente que está tudo zerado, fez os exames, pré-operatórios ok, vai operar no hospital ou numa clínica credenciada, sem problema algum. Porém, a gente tem alguns trabalhos que falam período aí de até 6 horas de cirurgia, para depois começar a aumentar um pouquinho mais o risco. Logicamente, é uma conversa entre o médico, o anestesista e o paciente. Como é que a gente deve agir? Qual é, sei lá, que tipo de atitude você tem que tomar quando você suspeita de um erro médico cometido por um cirurgião? Na suspeição de um erro médico, primeiramente é conversar com esse médico, né? E veja o que ele te traz de feedback, veja o que ele te traz de resposta. Se você não está satisfeito com essa resposta, procure um outro médico, converse com outro profissional. Eu acho que isso é muito salutar antes de querer judicializar algumas ações que a gente vê que não tem nexo, né? Então, converse com outro profissional ou outros profissionais, tenha essa outra opinião, porque isso é muito importante. Viu que outros profissionais falaram, olha, pode ter sido tal, aí você tem 3 esferas que você pode requerer isso. Esfera ética, que é o CRM. Esfera civil, que são processos cíveis. E esfera criminal, que é a parte da justiça criminal. Nessas 3 esferas vão ter indivíduos que vão fazer análise do seu caso, que são os peritos no caso, e que vão ver se tem ou não lógica aquilo que você está pedindo. Entendi. Hoje, sei lá, é um must, virou, sei lá,
não diria moda, mas uma coisa próxima disso, em se fazer essas cirurgias estéticas, as pessoas querem melhorar e tal, mas o que é preciso para que as pessoas entendam que muitas vezes eles dizem o seguinte, ele imagina, eu vi um monte de moças lindas passando ali, eu quero ficar igual a essa. Bom, não é assim. De maneira alguma. Esse é o grande problema. É isso que eu queria falar. Esse é o grande problema, porque as pessoas buscam talvez padrões de beleza que são inatingíveis. Não vai chegar naquele padrão de beleza. Eu não vou ficar com os olhos lindos que você tem, nunca. Embora tem gente louca, mas tem gente louca que está pintando o olho. Você está brincando? Está pintando o Como olho, pintar olho? colocando pigmento para pintar a cor do olho. Isso a gente vê extrapola toda e qualquer técnica da medicina. Assim como dentro da cirurgia plástica tem gente que está tirando costelas. Está tirando costela para afinar a cintura. Acredito, meu Deus do céu. Por isso que a gente tem que dar um basta. Isso cabe sim ao médico que está atendendo, fazer essa análise e ver, porque muitas vezes essas pessoas têm um problema psicológico, um dismorfismo corporal, um distúrbio da autoimagem e a pessoa não precisa fazer o procedimento. Mas cabe ao profissional fazer essa análise e, se não conseguir tratar, encaminhar para outro profissional que seja apto a fazer isso, no caso um psicólogo ou um psiquiatra. Olha, tem muita gente que eu conheço, meninas magérrimas, que olham para o espelho e se sentem gordas. Sim. Eu acho que isso aí só... Distúrbio de autoimagem, Exatamente. Dismorfismo corporal. Hoje, eu até... Muitos psicólogos vão falar, mas eu vejo isso como uma epidemia. A gente vê as pessoas tendo esses distúrbios de autoimagem, podem ser isso, que ela está magra e olha e acha que está gorda, assim como o contrário, a vigorexia. O cara está bem, a pessoa está bem, mas acha que nunca está bem também.